Fala pessoal, graça e paz. Estou aqui nesse vídeo hoje para discutirmos um pouco sobre um tema muito importante para nós no dia de hoje, que é a graça que nos educa, a graça de Deus que nos educa. E vamos começar lendo um texto que está em Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Uma carta muito conhecida por nós, do apóstolo Paulo a Tito, e que traz aqui um tema muito interessante, algo que já tem chamado a minha atenção já faz alguns anos, né? E eu quero focar mais aqui no versículo 11, né, inicialmente, onde diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, no versículo 12. Então, peraí. A graça de Deus, a partir desses versículos, nós podemos entender e definir que a graça de Deus, ela não só nos salva, ela nos educa. E a palavra nos educa, no original, significa instruir, disciplinar, né? Esses termos relacionados significa ensinar e moldar um aprendiz conforme um padrão de comportamento. Tem alguns outros significados também, como treinar crianças, ser instruído ou ensinado, né? Levar alguém a aprender, punir, aprender, né, com a punição, com o castigo. Ou seja, fato é que a graça, além de nos salvar, também nos educa. A graça que me salva, a graça que te salva, a graça de Jesus Cristo, a graça ela tem um papel importante de, ao nos salvar, nos educar. Para quê? Para que, negada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Interessante, ninguém pode afirmar que recebeu a graça salvadora sem expressar também que está sendo educado pela mesma graça para uma vida piedosa. O versículo 13 diz: enquanto aguardamos, né, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Interessante que isso implica esperança, mas também responsabilidade para um futuro, né? Esses dois fatores estimulam a conduta piedosa no presente. A certeza sobre o futuro permite-nos, né, ter uma constância no presente. Entendendo que quando se fala de aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Paulo está dizendo aqui sobre a volta de Jesus Cristo. E a volta de Jesus Cristo, nós não podemos, né, diante dessa realidade, ficar parados. Nós não podemos, diante dessa realidade, estar apáticos. Nós precisamos ter consciência do que precisa ser feito. O problema é quando nós nos tornamos, né, frequentadores de culto e nós não olhamos para as responsabilidades que estão diante de nós na sociedade como filhos de Deus, né, e nós negligenciamos a graça e o sacrifício de Cristo. Interessante que no versículo 14 diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O interessante é que a salvação produz um povo que tem o desejo e a capacidade de realizar boas obras. Tá vendo como é interessante aqui nós pensarmos e analisarmos esses versículos e entendermos que a graça de Deus, ela não tem só o papel de me salvar do inferno, né? A graça de Deus não me alcançou para inutilidade, não existe, né, salvação, transformação para inutilidade. A graça de Deus não me alcançou para que eu fique parado, para que eu visite os cultos e tá feito. Não, a graça de Deus me alcançou, nos alcançou para boas obras. Por isso que a graça de Deus, além de nos salvar, a graça de Deus tem o papel de nos educar, para negarmos as paixões, para negarmos a impiedade, para negarmos, né, a vida suja e vivermos no presente século de forma justa, de forma íntegra, de forma reta e de forma piedosa. Então, não há espaço para dizer que fui salvo se não apresento diariamente uma vida piedosa, uma vida que está sendo educada, uma vida que está sendo transformada por essa graça que eu digo que me salvou.
Paulo dá uma instrução a Tito aqui no capítulo 2, versículo 7, dizendo assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Ou seja, Paulo está dizendo assim a Tito: Tito, você precisa ser padrão de boas obras. E esse é o convite do Evangelho para nós, nos tornarmos padrão de boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não há, mais uma vez, não há novo nascimento para inutilidade. As boas obras na vida de um cristão é um fruto esperado. Quando nos convertemos, quando nós nos entregamos ao Senhor, o que se espera de um cristão? Uma vida transformada. O que se espera de um cristão? Boas obras. Por quê? Porque a graça de Deus nos capacita a andar em boas obras. Ou seja, aquilo que antes da graça nos alcançar era impossível por causa da nossa carne, do nosso pecado, agora, depois de sermos alcançados por essa graça, o próprio Senhor Jesus nos capacita e nos coloca nos trilhos para realizar boas obras. Ou seja, as boas obras na vida de um cristão salvo é um fruto esperado. Se espera de um cristão boas obras, uma vida piedosa. O interessante é que quando Paulo diz aqui no versículo 14 que Jesus deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A expressão ela tem um sentido de possessão estimada e preciosa. Esse povo deve ser dedicado à prática de boas obras, de modo que, novamente, a redenção é especificadamente ligada ao viver de maneira piedosa. Não há lugar para alegar, irmãos, que nós somos redimidos enquanto não há evidência de transformação prática. Não tem como dizer que nós fomos redimidos, alcançados pelo Senhor, enquanto não houver evidências na nossa vida, depois de um tempo, de transformação prática, de uma vida piedosa. Renunciar à piedade é desprezar o sacrifício de Cristo. Então, quando nós renunciamos à piedade, ou seja, a piedade, a vida piedosa, uma vida de boas obras, uma vida justa, reta, íntegra, devota ao Senhor, quando isso não é encontrado em nós, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo, porque Cristo não morreu na cruz, não se entregou por nós para nos salvar para a inutilidade. Pelo contrário, Cristo morreu na cruz por nós, para nos salvar e mais, se manifestar através do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, nós somos a parte visível de Jesus hoje. Nós somos os membros do seu corpo. E Jesus tem coisas a realizar no mundo e ele vai fazer isso através da sua igreja. Então Cristo se entregou por nós para nos salvar, mas mais que isso, para alcançar outras pessoas, para tornar-nos um padrão de boas obras, um padrão, um casamento padrão, um empresário padrão, um profissional, um artista padrão de boas obras, piedoso. Tito, capítulo 1, no versículo 10 ao 16, Paulo vai dizer um pouco sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. E o interessante é que os falsos mestres, eles são reconhecidos por meio daquilo que fazem, Não só por meio daquilo que ensinam, poderiam ser também reconhecidos por meio dos falsos ensinos, mas existem os falsos mestres, e eu quero colocar aqui também um falso cristão, que é aquele que alega conhecer a Deus, mas por suas obras, ou seja, por sua vida, o nega. Que é o que Paulo diz aqui em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha o versículo 16, que interessante. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem.
É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Ou seja, no crivo de Paulo, aqueles que dizem que conhecem a Deus, aqueles que afirmam que conhecem a Deus, mas negam este suposto conhecimento por meio de suas obras, são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Por quê? Irmãos, eu quero que você guarde isso. A nossa vida precisa acompanhar a nossa pregação. A nossa vida precisa acompanhar aquilo que nós alegamos conhecer. Se nós alegamos conhecer a Bíblia, alegamos conhecer a Jesus, alegamos conhecer o Evangelho, a nossa vida precisa autenticar tudo isso que nós estamos falando. Porque a legitimidade da nossa pregação é a nossa vida. Se a nossa vida não condizer com aquilo que nós estamos pregando, nós somos abomináveis, desobedientes, reprováveis para toda boa obra. Por quê? Porque, mais uma vez, a graça que eu digo que me salvou, ela tem que me educar. Eu tenho que permitir que essa graça me eduque. Eu tenho que mostrar isso através de boas obras e através de uma vida piedosa. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 18, vai dizer assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que significa isso? Refere-se a uma obediência continuada, ou seja, experimentar de forma progressiva todos os aspectos e bênçãos da salvação. E não uma salvação que pode ser conquistada ou desenvolvida por obras. Não, Paulo não está querendo dizer que ao desenvolvam a vossa salvação, Paulo não está querendo dizer que a salvação é conquistada por nossas obras. Não, não é isso. Ele está dizendo, referindo-se a uma obediência continuada. Ele está dizendo assim, ó, continuem, né? Já que vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, continuem desenvolvendo obediência, continuem experimentando de forma progressiva, né, todos os aspectos e bênçãos dessa salvação. No versículo 13, né, e ele reafirma isso, de que a salvação não, de forma alguma, de nenhuma hipótese, é conquistada por nossas obras, porque ele diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, ou seja, Deus é quem gera no homem tanto o querer fazer como o efetuar das boas obras. Sendo assim, as boas obras são resultados da ação da graça de Deus no seu povo. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que interessante, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, temos uma finalidade. Nós fomos alcançados por Jesus para uma finalidade, uma vida piedosa, boas obras. Então não venha me dizer que você está salvo se a sua vida, se você não está apresentando uma vida piedosa, se não há transformação prática na sua vida, se não há transformação prática no seu casamento. Não venha me dizer que você foi alcançado e está tudo bem com a sua vida, né? Se não é visto na sua vida uma transformação visível, uma transformação prática, se não é visto em você ou em mim, boas obras. E para finalizar, as boas obras são o resultado e não a causa da salvação. Ou seja, nós não temos boas obras para ser salvo. Nós não fazemos boas obras, praticamos boas obras para obter a salvação. Mas nós temos boas obras, nós conseguimos desenvolver boas obras porque fomos salvos, fomos alcançados, porque só a graça de Jesus Cristo, só a graça de Deus consegue nos conduzir a uma vida de boas obras. Então, permitamos que a graça do Senhor nos eduque, para que a nossa vida condiza com aquilo que nós estamos pregando, para que a nossa vida, né, honre e faça com que o sacrifício de Jesus para nós seja precioso. Porque Cristo não morreu por nós para renunciarmos a uma vida piedosa. Isso é desprezar o sacrifício de Cristo. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós recebemos o sacrifício de Cristo Jesus para uma vida transformada, para um testemunho vivo na sociedade, para sermos cartas vivas do Senhor, aonde Ele nos colocar. Fico com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.